Eu cumprimento a todos os amados irmãos na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso estudo, então, no livro de Gênesis, capítulo 26. Lembrando que os capítulos anteriores já foram todos postados lá no canal do YouTube, né? Então, convido aqueles que ainda não viram, que não estão acompanhando, a nos acompanhar. Começa essa jornada bíblica conosco. Lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos, se Deus quiser, chegar até em Apocalipse, tá bom? Vamos viajar pela Bíblia. Vamos estudar, vamos refletir sobre os ensinamentos do nosso papai. Amém? Deu para perceber que tá bastante frio, né? Eu tive uns dias em que não conseguimos fazer vídeos porque estava muito forte a gripe, com a voz muito ruim, mas cá estamos, bem agasalhada, né? Então, vamos continuar em nome de Jesus. Capítulo 26, então, né? Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorreu no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito. Fique na terra que eu te indicar. Habita nesta terra. Eu estarei contigo, te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que eu darei todas essas terras e manterei o juramento que eu fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre a mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Portanto, teve medo de revelar que ela era sua esposa, porque também imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. E então Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa para todos nós. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois, de ovelhas, numerosos servos. Por causa disto, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, pois te tornasse mais poderoso que nós. Isaque partiu, pois de lá, e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque.
que significa discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam, e por isso chamou Sitna, que significa inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse, e, portanto, ele deu o nome de Reobote, lugar espaçoso. Acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, e prosperaremos nessa terra. Dali, Isaac subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram um outro poço. Perdão, queridos. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac. Trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, comandante do exército. Diante do que Isaac lhe questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora, sabemos que verdadeiramente o Senhor tem te abençoado. Então Isaac lhe preparou um banquete, eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Quando Esaú completou 40 anos de idade, ele tomou para si 2 esposas, Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Perdão, irmãos. Queridos, a gente tem aprendido tanto nessa jornada, né? Já estamos aqui no capítulo 26. A gente sabe que as maiores dificuldades na vida do ser humano são causadas por imprudência. A vida de Abraão mostrou que os maiores sofrimentos que ele enfrentou foram consequências por não agir com prudência. Uma pessoa prudente, ela reflete muito antes de agir. E por causa disso ela nunca vai agir precipitadamente. A gente percebe que Abraão teve um problema assim, né? Ele agiu precipitadamente várias vezes, quando ele estava aprendendo a caminhar com o Senhor. Quando ele tinha a promessa de ser o pai de muitas nações, o nosso pai na fé, né? Depois ele aprendeu e nós vimos, inclusive, que na hora de oferecer o seu filho em sacrifício ao Senhor, ele não titubeou. Subiu e
subiu com a lenha, com o cutelo, com o filhinho, e eu lembro muito bem de uma frase que nós lemos que ele falou para o menino, né, para Isaac. Com certeza isso ficou na cabeça do menino para sempre. A confiança do pai dele nesse Deus que hoje está falando com ele, né? Nós vimos nesse capítulo. Lembra que o menino perguntou: pai, nós temos tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. E Abraão respondeu: o cordeiro Deus proverá. Também teve a passagem em que ele falou para os servos que ficaram lá, né? Fiquem aqui, eu e o menino vamos lá, vamos adorar e voltaremos. A certeza, né? A confiança que ele tinha na promessa de Deus. Porque se Deus havia prometido que aquele era o filho da promessa, se ele viesse a morrer, ele tinha certeza que ele ia ressuscitar. Que tremenda, né? Que fé, que confiança nesse Deus. Falando na imprudência ainda, as pesquisas revelam que a imprudência dos motoristas no trânsito é a maior causa de acidentes. E os acidentes acontecem com muita frequência, né? Na vida e no trânsito. Isso é por causa do mau caráter que vem da natureza pecaminosa e que resulta na imprudência das pessoas. Por essa causa que muitas famílias são destruídas diariamente. A imprudência das pessoas resulta na destruição de tantas famílias. Por estas e outras causas, mas todas as coisas acontecem por causa da imprudência do ser humano. Quanta dor, quanto sofrimento, quanto trauma, na maioria das vezes irreversível. Aqui nos versos 1 até o verso 7, ele está falando que Isaac comete uma imprudência terrível. Ele imita os erros do pai dele. Coloca a esposa em perigo, deixou que a beleza dela, da esposa dele, se tornasse a causa de uma crise no casamento. Aí depois, a partir do verso 8, no 8 e no 9, o casamento... Ai, perdão, queridos. Os versos 8 e 9 mostram que o casamento deve ser transparente. Isaac só fazia carinho na sua mulher escondido. E foi assim que ele foi descoberto, né? Por causa da mentira que ele tinha contado. A mentira, ela estava causando sofrimento, dando liberdade para que outros pudessem se interessar por Rebeca. E podia ter provocado uma desgraça maior, conforme o Abimeleque teve que falar para ele, né? O esposo e a esposa devem agir sempre, em casa, fora de casa, da mesma forma. É lícito e é lindo o casal trocar carícias, trocar beijo, trocar abraço, fazer carinho. É lícito e é bonito, é ordem, é mandamento de Deus. Não importa o lugar, não importa quem esteja. É lícito, é bonito e é uma coisa que contamina. Contamina as pessoas. A partir do verso 10 aqui até o verso 13, a gente vai ver que sem a intervenção de Deus não tem como impedir as desgraças que as imprudências trazem para a vida. Nós precisamos entender que o medo, que a desconfiança, que as consequências do medo, da desconfiança,
da negligência do relacionamento com Deus, as consequências são terríveis. Queridos, as consequências de negligenciar o relacionamento com Deus é terrível. Elas vêm e elas vão se tornando como uma avalanche. Um pecado vai chamando outro pecado, um abismo vai chamando outro abismo, e a gente vai se envolvendo na nossa vida pecaminosa e envolvendo outras pessoas, e as confusões vão crescendo na nossa vida. E todos os problemas que a humanidade enfrenta, todos os problemas que nós enfrentamos no casamento, todos os problemas que nós enfrentamos na família, no trabalho, seja onde for, na nossa vida, é consequência de nós não consultar a Deus antes de tomar uma decisão. As nossas decisões sem consultar a Deus, elas são egoístas, elas são enganosas, e elas não dão certo. Como é que a gente consulta Deus? A gente vai à palavra de Deus, a gente vê o que Deus nos orientou na sua palavra. A gente ora, a gente fala com Deus. A gente fala com Deus na oração, Deus fala conosco na sua palavra. E pode vir, queridos, como muitas vezes aconteceu durante toda a história da Bíblia, durante toda a história dos homens, né, da humanidade com Deus, nós vamos ver que sempre, mas sempre que alguém toma uma decisão sem consultar a Deus, essa decisão gera problema. Muitas vezes, profetas de Baal se levantaram, profetas falsos, né? Profetas de deuses estranhos, profetas mentirosos vieram falar coisas que Deus nunca tinha falado. Mas a própria Bíblia nos ensina como é que a gente sabe quando Deus está falando com nós e quando não é Deus. Tudo, qualquer profecia, qualquer revelação que alguém nos entregar, que Deus quiser usar uma pessoa para nos falar, Ele pode usar? Pode. Mas o que vier nesta profecia, o que vier nesta revelação que sair da boca dessa pessoa, tem que estar escrito na palavra de Deus. Se contraria a palavra de Deus, seja anátema, seja amaldiçoada essa pessoa. Foge. Não consultar a Deus, o nosso Criador, que é o Todo-Poderoso, é um ato muito egoísta e que facilmente vai transformar a gente num mentiroso. A falta da presença de Deus, ela leva ao medo. Então a gente não ora, a gente não busca na palavra de Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece a Deus como deveria, e isso gera medo no ser humano, porque nós nascemos para viver conectados com Deus. Se nós não estivermos sempre conectados com Deus, nós vamos nos sentir sozinhos. E sozinhos nós vamos nos sentir com medo. O medo vai levar à desconfiança, que vai levar à falta de comunicação, que leva à mentira. E os nossos relacionamentos sempre vão dar problema, sejam qual tipo de relacionamento que for. Com filhos, com esposa, com esposo, com a família, com o trabalho, com os amigos, sempre vai dar problema, queridos. Quem se comunica muito bem com Deus, se comunica muito bem também com qualquer outro ser humano. Pode ter certeza disso. Todos esses pecados, o egoísmo, o medo, a desconfiança, a falta de relacionamento com Deus, tudo isso leva a acidente fatal. Se nós considerarmos os princípios que a gente viu nesse capítulo, queridos, esse capítulo é riquíssimo. Se nós considerarmos cada princípio que a gente aprender aqui
e aplicar nos nossos relacionamentos, nós vamos viver muito mais felizes nessa terra, pode ter certeza. Vamos continuar aqui a partir do versículo 14, né? Do 14 até o 33, nós vamos ver que eles nos ensinam que a prudência evita acidentes, mais uma vez. E que não é nada sábio e nem prudente provocar ou se vingar das pessoas que nos provocam, né? É normal Deus abençoar seus filhos, isso é normal. Deus sempre abençoa seus filhos. E os que estão em trevas, os que não são filhos de Deus, eles são tomados por inveja, normal também. A inveja leva as pessoas a serem cruéis, insensatas, mentirosas. Quando os invejosos provocaram Isaac, nós lemos ali, né? Iam fechando os poços. Mas quando eles provocaram Isaac, ele foi prudente. Perceberam? Eles provocavam ele, fechando os poços que ele cavava. E o que ele fazia? Ele abria outros poços. E abrindo. Simplesmente abrindo poços. Escolher não se vingar, escolher não vingar os invejosos que provocaram ele, foi uma forma muito sábia. Dessa forma ele protegeu a família e muito mais do que isso, agir com prudência é uma forma de invocar bênçãos de Deus. Porque ele diz na sua palavra que ele é o dono da vingança. A vingança pertence a ele. E quem tenta se vingar, toma o lugar dele. Então, então quando a gente deixa para ele, quando a gente entrega nas mãos dele e continua, quando a gente age prudentemente, sempre a gente vai invocar bênçãos para nós. A partir aqui do versículo 34 até o 35, no 34 e no 35, nós vamos ver a imprudência de Esaú. Casou com 2 mulheres pagãs, trouxe desgraça para a vida dele, causou tristeza nos pais, provocou terríveis tragédias que abriram as portas para a imoralidade de toda a posteridade dele. Isaac era um homem falho, mas ele era muito paciente diante das crises. Durante o tempo de fome, Deus mandou que ele ficasse em Gerar, lembram? Isaac revelou maturidade espiritual. Ficou, quando a lógica humana mandava ele sair, lembram que o pai dele fez isso, o pai dele desceu para o Egito, né? Por causa da fome. Mas quando Deus falou com Isaac e disse para ele não descer, a lógica humana era de ele ir. Ele mandava ir, né? Porque se eu tô vendo que tem fome num lugar, eu não vou ficar nesse lugar. Foi o que Abraão fez da outra vez. Mas ele mostrou uma maturidade espiritual muito grande. Deus falou e ele ficou. É claro que ele teve problema, o medo fez com que ele mentisse sobre a Rebeca. A maldição da mentira e a mesma mentira, né? Se repetindo, né? Lembram? Abraão fez a mesma coisa com Sara. E agora Isaac fez com Rebeca. E só que Isaac não era nem irmão de Rebeca, né? Apesar disso, do mesmo jeito que Deus abençoou Abraão, ele abençoou Isaac. Porque ao mesmo tempo em que ele via os erros de Isaac, e que não foi pequeno esse erro, é claro, ele negligenciou a esposa, né? Ele colocou em risco o casamento, mas ao mesmo tempo Deus viu o esforço dele em ouvir a voz dele, né? E fazer o que ele havia mandado. Então Deus abençoou. Isaac trabalhou no solo árido e teve fartas colheitas, a ponto de que a prosperidade dele começou a incomodar os invejosos lá de Gerar. Pessoas tomadas pela inveja cometem loucuras.
Então imaginem que os poços perfurados por Abraão foram aterrados um por um. Os poços que Isaac cavava também iam sendo alterados. Isaac não perdia tempo tirando satisfação, brigando, se vingando e nem brigando por seus direitos. Ele ia saindo em paz. Foi para o Vale de Gerá, perfurou outro poço, levantou um altar para adorar a Deus, como seu pai fazia. Passado algum tempo, Abimeleque procurou Isaac querendo se reconciliar. E Isaac prontamente o convidou para a festa de celebração. Enfrentar problemas não significa não estar onde Deus quer. E, ao mesmo tempo, estar onde Deus quer também não é promessa de que não haverá problema. Os mais fervorosos servos de Deus enfrentaram problemas. Muitos problemas. Só que o segredo para vencer está em não fugir para lugares aparentemente seguros no mundo. Os lugares para onde a gente precisa fugir são para lugares altos, a presença de Deus. Nas pequenas ou nas grandes crises, nós precisamos nos esconder no abrigo do Altíssimo. Descansar à sombra do Onipotente. Aqui nesse capítulo nós vimos que as nossas limitações, as nossas imperfeições, elas não são impedimentos para que Deus cumpra suas promessas. Mas nós precisamos ser pacientes, aprender a evitar brigas, buscando sempre o caminho da paz, provocando a reconciliação até com os que nos odeiam. E foi daí que vieram as lições de Paulo, ensinando os crentes a serem humildes, pacientes, suportando uns aos outros em amor. A atitude de Isaac fez com que depois de muito tempo o rei viesse para reconciliar com ele. Parece até que Isaac tinha lido a carta de Paulo aos Efésios, quando ele manda que os crentes sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem todas as oportunidades, tendo um falar sempre agradável e temperado. Parece, né? Parece que Paulo tinha lido. Parece que Isaac tinha lido a carta de Paulo, né? E na verdade foi Paulo quem se inspirou em Isaac, no que Isaac fez, né? Também vimos aqui no verso 34 que nada tranquiliza alguém quando a amargura está no lar. A bigamia do filho Esaú afligia o coração de Isaac e de Rebeca. Sem Cristo fica impossível lidar com os desafios que a existência humana traz. Não tenta sem Cristo, querido. É impossível. Corra para Cristo, se esconda nele. Seja praticante dos seus ensinos. Sejamos imitadores de Cristo. Os imitadores de Cristo desfrutam daquela paz que excede todo entendimento humano, que só os imitadores de Cristo podem sentir. Experimenta. Entrega a tua vida hoje para Cristo, corre para Cristo. Evita briga, evita discussão. Estuda a palavra de Deus. Ora muito. Quanto mais nós conversamos com Deus, quanto mais Ele fala conosco na sua palavra, mais pronto para enfrentar esse mundo nós ficamos. Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém? Até o próximo capítulo.